Aí, daqui a pouco, acho que o Gui entra. Ah, É, vamos fazer a oração. Tia Edna, você faz a oração de abertura? tá, tá. Tia Tá Sônia? ouvindo? Tô ouvindo, Ed. Tá. Te louvamos, Pai amado, por este momento estarmos na tua presença, Senhor, para mais uma vez cultuar o teu santo e bendito nome, contar as tuas maravilhas e tudo que tu tens nos feito, Senhor. Abençoa, Senhor, cada testemunho, cada louvor, a palavra que será pregada, Senhor, e que haja guarida em nossos corações. Te pedimos a tua bênção, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém. Vamos começar o culto. Só para avisar que semana que vem é o nosso último culto? Será que eu tô falando certo? Peraí, deixa eu só ver aqui no calendário. Eu acho que a semana que vem é o nosso último culto, mas eu informo todo mundo. Depois eu vejo no grupo certinho. Então vai ser um momento bom para todos descansarem, é, né? Estarem aí com a família e a gente volta em janeiro, tá bom? Então fiquem aí ligadinhos. Em janeiro a gente vai voltar. Talvez eu consiga uma pessoa da nossa família para trazer a palavra, que nunca trouxe antes, mas eu não sei se ela vai conseguir essa pessoa. Então, essa pessoa pediu para me lembrar em janeiro. Olha, eu já de novembro eu já estava tentando fechar alguém para janeiro. Então, a gente já está montando a escala de janeiro para quando a gente voltar. Mas não, então não esqueçam e aproveitem aí esse fim de ano. Vamos mudar para os hinos. Quem gostaria de louvar? Pode louvar, tia Edna. Saiu do mundo? Saiu. Tá, então eu gostaria de louvar com o hino 20 da harpa cristã. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir.
Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Esse hino que eu precisava ouvir, tia, porque hoje deu uma cansada, assim, uma balada e essa letra falou muito comigo. Então, amém. Glória a Deus. Quem gostaria de louvar? Próximo? Mãe? Colocando a senhora aqui on the spot, mas... Aí. O 326. Ó meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Ó Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor. Ó meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar, tendo a fé, tua graça me há de bastar. Ó meu Jesus, encostado em teu braço vou andar, e com amor na sã palavra meditar, sempre assim, por Jesus, sempre assim, na peleja por Jesus eu vencerei, e pela fé obrigado do mal estarei, já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus sou meu rei. Ó meu Jesus, que me dás no coração do teu amor, hei de te ver glorioso no céu de esplendor. Ó meu Jesus, o teu nome invocarei como em amor. Todo poder te foi entregue, Salvador, de todo ser, o joelho ante ti te dobrarás, que és o Senhor, toda língua testificará. Os nossos pés, Salvador, queiras firmar na rocha que não se pode abalar. Ó meu Jesus, tua graça quero sempre procurar, é que eu vá nos teus braços, enfim, repousar. Amém. Amém, amém. Que hino lindo.
E que Jesus possa ser nossa rocha, né? Que não venha nos abalar. Às vezes as coisas realmente nos abalam durante o dia, pode ser coisas pequenas ou grandes, mas que a gente pode, não esquece que Jesus é a nossa rocha firme, né? Tem que ser todos os dias. Mais alguém gostaria de louvar? Pascoal? Eu posso cantar. A Soninha não quer cantar? Não. Não. Não? Tá, então eu vou cantar aqui. É o hino 74, tá? Eu acho que eu fechei. Peraí. Ah, eu fechei aqui. Posso cantar depois? Eu fechei aqui. Pode cantar depois do culto. Gente, que bebezinha Ah, linda. achei. Peraí. Achou? Tá bom. Achei. Agora vamos abrir. 74. Cristo venha com da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os anjos porá do sepulcro lá fora, Jesus deve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Vez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Seu esplendor e a glória veremos, o mundo então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Amém. Obrigadão. Amém. Ups. Vamos passar agora para as partes dos testemunhos, para ver se alguém tem testemunho, e aí depois a gente vai para a parte da oração. Eu tenho um que eu até lembrei, eu falei, nossa, eu preciso anotar. E aí eu esqueci, aí hoje eu falei, gente, eu estava pensando no culto, eu falei, qual o testemunho que eu tinha mesmo? Era uma coisa básica, mas eu esqueci de anotar, que eu sempre falo para vocês, anotem quando vocês lembrarem. Anotem porque às vezes é tanta coisa simples. Comigo foi, eu estava tendo problema nos dois vasos sanitários em casa e estava gastando muita água. A água estava correndo assim e veio um plumber aqui, né? Um plumber, a pessoa que mexe com vaso, não sei, eu esqueci o nome. E aí Encanador.
Isso, veio o encanador, e aí ele cobrou US$ 500. Eu falei, nossa, não tem como. Eu falei, aí deixa pra lá. E aí eu orei, eu falei, Senhor, conserta meu vaso, né? Porque tava vindo muito, muito alto, porque a água ficava correndo. Então eu tinha que manualmente fechar, mas isso fazem meses que eu fecho, aí tem que abrir um pouquinho devagarzinho. Aí às vezes eu ia dormir, eu via água correndo, eu tinha que ir lá fechar tudo. E tá meses assim. E aí esse mês veio, aí eu notei que parou. Parou, eu falei, gente, que parou. E aí, sabe quando você fala assim, preciso ainda resolver isso, mas acaba deixando? E aí, hoje veio a conta desse mês US$ 100 mais barato. E alguém nas minhas condições, US$ 100 é muita coisa. Então eu comecei a pular, só, por que que você tá pulando? Eu falei, porque eu orei e Deus, assim, consertou para esse mês, a conta veio US$ 100 mais barato. Então eu falei assim, tem que dar o testemunho no culto, porque Deus prove todas as coisas, ele nos ajuda. Mais alguém tem algum testemunho para passar? E aí depois a gente muda para oração. Pode falar, Pascoal? É uma coisa que aconteceu comigo faz um pouco, quer dizer, não faz muito tempo assim, não. Acho que eu não sei nem se eu já contei isso para vocês. Eu fui bom, desde os 20 e poucos anos que eu uso óculos, né? E aí a coisa começou com 0,75, foi para 1,5, 2, 2,5, 2 e 3 e 3,5, né? E um dia eu falei para o oftalmologista, eu falei assim, "Pô, não tem nada que pode melhorar?" Falou, não. Falou, mas quer dizer que na medida que eu ficar velho, o óculos vai piorando. Aí eu falou, com certeza. Aí eu falei assim, poxa, não, é estranho, talvez o alimento, alguma coisa pode ajudar. Tudo bem. Aí eu vim para casa e eu falei assim, deixa eu dar uma sapeada na internet. Tudo bem. Aí comecei a olhar e encontrei uma menina que ela chama Tatiane Gebrael. E ela falou de uns exercícios, né? Na verdade, ela é fisioterapeuta dessa parte de vista, né? E eu falei assim, poxa, eu vou fazer isso daí. Aí vi vários, também chama de testemunho, né? Vários testemunhos. A maioria das pessoas fala assim, fiz exercício assim, exercício assado, tá. Tudo bem. E aí eu comecei a fazer, eu falei assim, bom, mesmo assim eu percebi que eu conseguia enxergar, né, mais longe e tal. Aí eu fui fazer exame novamente, né? Porque eu fui tirar carta, isso no ano anterior, eu fui tirar a carta, né, e o camarada falou assim, e essa letra? Falou, não sei, doutor, e essa aqui também não sei, né? Eu falei assim, poxa vida, para uma distância aqui eu preciso melhorar isso daqui, então eu preciso... Aí fui, fiz o exame, tudo que era na base de 3, 3,5, passou para 1,5, 1 e alguma coisa, diminuiu bastante. É que a gente é negligente e não continua fazendo. Mas teve um dia que eu vim da igreja, era depois da escola dominical, eu, na verdade, vim embora. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, meu, cadê o óculos, né? Eu não tinha usado, e muitas vezes eu saio daqui e não carrego óculos, né? Eu falei assim, mas é bom porque na, na carta está dizendo o exame também. Aí o médico falou assim, meu, você não está enxergando nada. Eu falei assim, por que eu não estou enxergando assim na meia distância, né? Que eu estou fazendo os exercícios assim, assado. Eu falei, tá bom, mas trata de corrigir o que precisa aí, mas eu vou liberar a carta para você. Eu sei que foi uma benção, não? E assim, gente, eu tenho conversado, se vocês puderem, né, averiguar isso daí, muita gente tem tido assim evolução positiva, vamos dizer assim, melhorado bastante nesse aspecto dos olhos, entendeu? Simplesmente com exercícios, tá? Então, aquele negócio que o médico falou assim, não, esses dias, inclusive, vendo um irmão, ele falou assim, eu estou fazendo, eu fiz o exame, a cirurgia da catarata.
e a gente fica preocupado, né? Pelo que a gente tem lido, muita gente tem ficado literalmente bem com os olhos, mas tem acontecido de gente ficar piorado, né? Então, assim, antes de fazer qualquer cirurgia, até essa médica, ela não essa médica, né? Ela diz assim, olha, eu não sou contra a cirurgia, mas cirurgia só no último caso. Então, procurem averiguar nesse sentido, para que vocês não façam nenhuma... E esse negócio de óculos, pode fazer o exercício, procure aí, chama Tatiana Gebral, inclusive ela é pastora, a gente estava vendo o jeitão dela fala, eu falei, essa mulher tem que ser crente, não é possível, não, meu. E realmente ela, inclusive, ela é pastora, muito legal. Vi até algumas preleções dela, muito legal. Então, assim, eu tive resultado positivo, tá? Os óculos, na verdade, bem. E agora a gente vai começar uma série para que a Marlene também está com problema de catarata e vamos tentar e vamos conseguir reverter essa situação. Amém. Obrigado. Amém, amém. Vamos sim. Uma médica falou para mim que olhar longe, olhar para a natureza ajuda o olho a descansar, a vista a descansar. A cada número de tempos, assim, que você olha no computador, ela falou, você tem que olhar para longe. Então é bem interessante esse negócio de exercício para a vista. São bastante exercícios fáceis de fazer. Até É, o simples fato de piscar é importante, tá? é. Vamos passar para um momento de oração, os pedidos de oração, e aí a gente ora também pelo Guilherme, que vai estar trazendo a palavra para a gente hoje, depois de ter virado pai. Então, estou feliz para ouvir ele. Mãe, pode falar seu pedido primeiro? E daí aí vocês vão levantando a mão, eu vou chamando. Nós vamos pedir oração pro Robson, ele está muito resfriado. Chegou hoje aqui com dor de cabeça, nossa, com um monte de coisa e amanhã ele precisa trabalhar, né? Então ele não, ele tem que sarar dessa gripe aí forte que está dando. Lu, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu quero pedir oração, que eu estou com uma causa na ANS, que é saúde, né? Estou falando de saúde. Eles estão encrencando para liberar um procedimento para mim. Não é nada demais, graças a Deus, mas que o Senhor esteja à frente, direcionando também essa questão de liberação. Se a gente tem convênio, eles não querem pagar, eles querem que a gente pague do nosso bolso, né? E que vocês continuem orando pelo meu trabalho, pelos desafios do ano que vem, e que o Senhor continue guiando a nossa vida aqui nessa cidade. Amém. Mais alguém? A gente vai orar por todos. Pode falar, Malu. Eu tô fazendo adaptação de lente, para eu parar de usar óculos, que foi sempre um desejo muito grande no meu coração. E aí, agora que a gente conseguiu a lente e tudo mais, descobrimos que ela tá rodando no meu olho. Então, ela tá errada. Provavelmente vou ter que trocar. Provavelmente não, vou ter que trocar. E, então, eu quero pedir oração nessa questão para que dê tudo certo, porque é uma vontade muito grande. Sempre desejei muito, estou há muito tempo usando óculos. E aí, eu quero pedir oração nesse sentido. Amém. Vamos estar orando para vocês acharem, para você achar uma que fique no olho, né? Mais alguém? Não. Ok. Então, tio Cid, o senhor faz essa oração e ora pelo Gui também? Tá no mudo, tio. Ih, aí. Opa, tá no mudo ainda. Aí. Agora deu. Eu, Uhum. pastor para os irmãos aí, né? Vamos interceder, né? Grande Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo dia que nos destes. Pai, Tu sabes da nossa meta, da nossa vida, daquilo que pretendemos, Pai. Ó Deus, que tudo seja feito para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa família, abençoa cada um de nós, Pai.
Tenha, Senhor, a compaixão de nós, Senhor. Trata-nos, Pai, pela tua graça, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, que a tua mão, a tua boa mão, Pai, esteja estendida sobre a nossa família, Senhor. Pai, eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida da Malu, Pai. Ó Deus, e que esse problema na sua vista, Senhor, seja corrigido em nome de Jesus. Pai, derrama do teu poder sobre a vida da tua serva, Pai. Ela pertence a ti, ela é tua, e o olho dela também é teu, Senhor. Então faz um milagre no olho dela. Agora, Senhor, agora, em nome de Jesus. Abençoa a Lucimara, Senhor, abre as portas, Pai, para a Lucimara, Senhor. Abre as portas, Senhor, que é aquilo que ela precisa que venha na mão dela, Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Pai, eu te peço a tua bênção, Senhor, cada um da nossa família. Abençoa a Alain, a Anice, a sua família, Senhor. Abençoa o Pascoal, a Marlene e a sua família, Senhor. Abençoa o Pascoal, o Gilberto, a Marta e a sua família. Abençoa a Edna, o Irismar e a sua família. Abençoa a Sônia, o Germano e a sua família. Abençoa a minha, a Soninha e a minha família. Senhor, abençoa Eliseu, Senhor, a Rose e a sua família, Pai. Derrama das tuas bênçãos, Pai. Ó Deus, aquilo que nós não pudermos fazer, Pai, ajuda-nos, Pai. Põe a tua mão, Senhor. Ajuda-nos a fazer, Pai. E dá-nos força, Pai. Dá-nos coragem para fazermos aquilo que está ao nosso alcance, Senhor. Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Abençoa o nosso trabalho, abençoa o trabalho de todos nós, Senhor. Abençoa as nossas crianças que estão estudando, os nossos jovens que estão estudando, Senhor. Abençoa nós que estamos trabalhando, Senhor. Prospera o nosso trabalho, Senhor. Ó Deus, acresce, Senhor, as bênçãos no nosso meio, Senhor. Abençoa, Senhor, a venda da casa de São Bernardo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta venda, Pai. Ó Deus, agora eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida do Guilherme, Senhor. Seja com ele, Senhor. Abençoa a sua vida neste momento de trazer a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo, Senhor, à sua mente aquilo que ele se propôs, Pai, e aquilo que tu queres que ele fala, Pai. Eu te peço a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Guilherme tá com a oportunidade. Paz, Senhor, vocês estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Não, desculpa estar sumido. Vida de pai e trabalhador é difícil. Tem dia que eu chego em casa e quero só ficar, eu fico com a bebê, né? Aproveitar enquanto ela é pequena e ainda ela quer ficar comigo, porque daqui a pouco ela vai ficar velha, vai querer ficar longe. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa pela ausência. Eu vou trazer uma palavra rápida, porque foi isso que Deus colocou no meu coração essa semana. Normalmente eu falava quando eu estava com jovens lá na igreja, gosto de falar para eles que eu gosto de falar coisas sobre o dia a dia. É algo que vai, para a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente vive realmente. Não fazer algo só para fazer nosso coração ficar quentinho, mas depois, no outro dia, a gente não ter de fato mudado. E eu acho que o evangelho é essa parte de transformação. Eu queria ler com vocês, e vai ser uma palavra rápida, e está lá em Filipenses, no capítulo 4. Eu vou mandar aí, no verso 6. A gente vai ler o verso 6 e o verso 7. É algo bem conhecido de todos. E diz assim: não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente tá vivendo numa sociedade, e o que eu faço? A gente está vivendo numa sociedade muito doente. E a gente está vivendo numa sociedade doente porque nós somos muito ansiosos.
E nós somos ansiosos. Por quê? Porque a gente coloca objetivos na nossa vida e não que esses objetivos não sejam importantes, mas colocamos objetivos que terminam aqui, nessa terra, como se fosse a nossa prioridade. E quando a gente vive por coisas superficiais, normalmente, quando a gente as conquista, a gente não tem mais o porquê ter conquistar alguma outra coisa. Porque eu tenho o objetivo de conquistar uma tal coisa. E eu sei que eu vou conseguir conquistar essa coisa. Mas a partir do momento que eu conseguir isso, a minha vida não vai ter mais sentido. Por quê? Porque eu coloquei o objetivo da minha vida, por exemplo, conquistar uma casa, comprar um carro. E a partir do momento que a gente consegue isso, e a gente colocou a nossa vida, e a gente ficou ansioso para a gente conquistar isso, a partir do momento que a gente consegue, a gente não, a gente olha e coloca, nossa, eu coloquei tanto esforço, tanta dedicação para conquistar essa coisa, mas essa coisa que não supriu as minhas necessidades. Então, Paulo aqui está falando para a igreja de Filipe, não andem ansiosos por coisa alguma. A gente não precisa ficar ansioso pelo amanhã, pelo que vai acontecer na próxima semana. Por quê? Porque a gente tem que confiar em Deus. E a partir do momento que a gente consegue entender que a gente não tem que ficar preocupado com o que vai vir, mas entendendo que, mesmo se aquilo que a gente não quiser, que a gente quer, a gente não conseguir, a gente está firmado, a nossa fé está firmada em algo, que é algo muito mais importante, muito mais superior. Por quê? Porque o mundo aqui, eu sempre ficava falando para os jovens, ó, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque aqui é ruim. E se a gente tem ansiedade só para conseguir as coisas daqui e agora, as coisas daqui agora evaporam. E a partir do momento que elas acabam, a gente vai pensar o quê? Nossa, era só isso? Era só por isso que eu estava vivendo? Mas não. Mas o que a gente vai entender aqui nesse texto? Para a gente colocar as nossas orações e súplicas para Deus. Aí, quando a gente não conquista algo, ou quando a gente conquista algo que a gente queria, a gente vai entender que é pela glória dele que a gente está recebendo isso. E quando a gente entende que a gente vive pela glória dele, aí a nossa vida faz o total sentido. Aí faz o sentido de eu conseguir conquistar as coisas, mas eu não vou querer só conquistar as coisas. A partir do momento que eu conquisto alguma coisa, eu entendo. Eu até falei dessa domingo, domingo retrasado, eu dei aula para os jovens e a gente estava falando sobre a importância do dinheiro, que a gente estava estudando sobre provérbios. Então, a partir do momento que a gente conquista algo que Deus nos dá, que a gente pede a Ele, é para transbordar. Quando eu falo que é para transbordar, é para a gente conseguir ajudar o próximo. Aí a gente não precisa ficar ansioso por aquilo que a gente não tem, por alguma coisa. E assim oferecer a nossa vida como uma ação de graças a Deus. Aí a paz, aí mesmo passando em momentos de dificuldade, aí a paz que excede todo entendimento, como aqui diz no texto, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, a gente não tem que entender que a nossa ansiedade, ou querer conquistar as coisas daqui, eu sei que às vezes a gente para pensar e olha assim, fala, caramba, eu podia ter feito tanta coisa, eu posso fazer tanta coisa. E a gente fica pensando, 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 pensando. Eu falo, putz, eu quero, por exemplo, eu tô fazendo uma transição de carreira agora e eu fico pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Será que isso mesmo que eu tô indo atrás vai dar certo?
Pode ser que não dê certo e eu tenho que começar tudo de novo, e não tem problema começar tudo de novo. Por quê? Porque eu sei em que eu tenho confiado. A minha vida não se resume só ao meu trabalho. A minha vida não se resume só a alguma coisa que eu queira fazer, mas a minha vida se resume a ser servo. A partir do momento que eu entendo que para aquilo que eu fui chamado, sendo servo, eu não preciso ficar ansioso por coisa alguma. Que aí as minhas orações vão ser mudadas. Para quê? Para que a minha vida seja feita, na minha vida seja feita a vontade de Deus. A partir do momento que a gente entende que a nossa vida é para ser a vontade de Deus, a gente ora para que a gente consiga isso, ele muda a nossa mente, e a partir do momento que ele muda a nossa mente, a gente tem a mente voltada para Cristo. Nisso, a gente entendendo, a gente não fica mais ansioso com as coisas que vão vir, porque as coisas que virão, elas podem ou não ser boas, em sentido de, em sentido que a gente acha para nossa vida terrena agora. Mas a gente vai ver mais para frente que tudo aquilo que aconteceu conosco foi bênção de Deus para as nossas vidas. Foi para quê? Para que a gente tivesse uma comunhão melhor, uma comunhão mais íntima com Deus em todos os momentos da nossa vida. Como que a gente vai ver isso? Lá no final do texto, Paulo, ele vai dizer assim: sei o que é passar necessidade, lá no verso 12. E sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí aqui ele vai usar um texto que jogador de futebol gosta de colocar em, na bio do Instagram, falando assim, tudo posso naquele que fortalece. As pessoas às vezes pegam esse texto para falar que elas só conseguem tudo porque Deus está dando as coisas para elas. Mas esse texto aqui, Paulo está dizendo, "Ó, eu passei fome, passei frio, eu sei o que é viver com muito, eu sei o que é viver com pouco. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter fartura. Em todas essas coisas, ele pode tudo naquele que ele fortalece. Por quê? Porque ele não está firmado em coisas terrenas. Nós não devemos estar focados em coisas terrenas. Por quê? Porque aqui passa. Uma hora ou outra isso daqui vai passar. A gente pode ser, Jesus pode voltar amanhã, ou essa noite Jesus pode chamar algum de nós aqui para estar com ele. E o que que importa? Importa que nós estejamos firmes com ele. E não estejamos ansiosos por coisas futuras. Por quê? Porque se a gente está ansioso para resolver as coisas daqui, elas chegam e passam. E elas passam por quê? Porque elas são terrenas. A gente não tem que só pensar nas coisas que acontecem aqui. C.S. Lewis, ele tem uma frase no cristianismo, no livro Cristianismo Puro e Simples, que é mais ou menos assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que que ele quer dizer com essa frase? Se a gente não procurar as coisas que são eternas, a gente está procurando coisas inúteis eternamente. Por quê? Porque a nossa vida está voltada para um Deus que é eterno. E se a gente não pensa na eternidade diariamente, a gente fica muito ansioso por coisas banais. Isso que eu quero trazer para a gente, e para mim também, principalmente, que a gente não tem que pensar somente na vida aqui. Eu sei que é importante, porque a gente está vivendo aqui, mas a gente tem que pensar nas coisas que virão. Temos que estar ansiosos, sim, mas pelo aquele momento que Cristo vai vir buscar a sua igreja, estaremos com ele. Aí é uma ansiedade boa, mas a gente não deve só ficar ansioso
por as coisas que estão aqui. Isso que eu queria trazer para vocês. Jesus vai falar que até os, os passarinhos comem, os lírios dos campos se vestem, nem Salomão em sua glória se vestiu tão lindo. Por quê? Porque ele nos dá aquilo que nós necessitamos para viver. É muito importante a gente entender que no futuro, que mais para frente, a gente vai ter oportunidade, várias oportunidades. Mas a oportunidade que a gente tem que pensar é porque ele nos chamou, ele pediu para entregar a nossa vida como sacrifício vivo para ele. E nisso a gente não pode colocar as coisas daqui como prioridade. Então, o que que o texto vai falar para a gente? E eu já vou passar para o final, porque eu estou um pouco enferrujado, faz tempo que eu não faço essas coisas. Faz tempo que eu não dou palavra, né? E um parênteses assim. Quando eu era líder dos jovens, eu fazia os outros falar, não pulava a minha vez. Então, o que que Paulo vai falar? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. Então, a gente ora, a gente suplica e agradece a Deus. Nós apresentamos nossos pedidos agradecendo a Deus por aquilo que ele fez e por aquilo que ele vai fazer. Ou por aquilo que ele não fez e por aquilo que ele também não vai fazer. Por quê? Porque as coisas que eles não fazem para a gente é também a resposta de oração para a nossa vida. Quando a gente pede alguma coisa, a gente não recebe essa coisa, não é porque a nossa oração não foi respondida. É que a nossa oração foi respondida e essa coisa não era para a gente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, aí a gente vai entender que todo o contexto da nossa vida, a nossa mente é para ser direcionada a ser transformada, para ter uma mente semelhante à mente de Cristo. E ele vai guardar nossos corações. Nós teremos nossos corações transformados. E aí sim seremos cristãos melhores, servos melhores. E é por aquilo que a gente foi chamado, para servir da melhor forma possível. Como? Não deixando as coisas daqui tomarem o nosso coração, porque as coisas daqui elas passam. A partir do momento que a gente vai entender isso, a nossa vida, a nossa transformação da nossa mente vai ser maravilhoso e a gente vai ter uma comunhão com Deus muito maior. Por quê? Porque a gente não está esperando nada dele aqui, a gente está esperando por ele lá na eternidade. Amém? Amém. Nossa, que mensagem. Eu mesmo estava muito, né? Eu sei que falou com outras pessoas aqui, mas comigo veio assim, direto, porque eu estava muito ansiosa semana passada por algumas coisas, colocando foco em coisas daqui. E aí, inclusive, hoje de manhã eu tive uma entrevista às 7 da manhã, da mesma empresa que eu venho falando, e eu estava tão ansiosa por coisas daqui, né, da vida aqui, do dia a dia daqui, das coisas daqui, que eu não dormi bem, no fim de semana não fiquei bem, sempre pensando, né, aquele nervosismo. Fiquei nervosa, fiz ruim na entrevista, e aí depois passei o dia pensando nas respostas que eu podia ter dado diferente, nas coisas, e meu foco todo foi aqui, em nenhum momento foi em Deus, né? Agradecendo a Deus, orando e deixando Deus tomar o controle da situação. É como se eu quisesse pegar o controle para mim, né? E fazer tudo que eu podia, preparar tudo, aí deu errado. Eu literalmente, gente, eu não consegui responder a pergunta. Eu estava tão nervosa que foi com o executivo, eu nunca tive esse nível de entrevista e eu parei. E aí eu dei a resposta igual a que tinha dado anterior e eu vi eu fazendo isso, assim por causa acho que, nervosismo que nunca aconteceu antes comigo, assim, nesse nível. E aí, o dia todo, então, assim, muitos dias eu venho perdendo por essa ansiedade dessas coisas que, é o que você falou, assim, né?
Deus vai cuidar de mim ou da minha situação, né? Da nossa situação, Ele vai cuidar, né? Basta a gente fazer nossa parte e orar, suplicar, como você falou, apresentar os pedidos a Deus e descansar, porque Ele está no controle da situação e não a gente, com os nossos quereres. Então, amém. Eu precisava ouvir essa palavra. Mais alguém quer complementar alguma coisa antes da gente finalizar? Então, vou fazer a oração de. Tá, posso falar um negócio rapidinho? Pode? Só complementando ali que você estava falando, que você não estou dizendo nada, não estou afirmando que Deus sabe as portas que Ele abre e fecha, né? Mas eu lembro há muitos anos atrás, vocês devem lembrar que eu participei de um concurso lá no final da faculdade de estilismo, e eu não consegui entregar o meu trabalho do jeito que eu achava que eu tinha que entregar para ele ser bem sucedido. E eu entreguei esse trabalho porque a minha coordenadora forçou eu a entregar, porque senão eu tinha desistido de entregar. E eu passei, mas ele estava muito aquém do que eu acreditava, porque estava muito corrido, era final de faculdade, estava a época de entregar a coleção de várias empresas, então eu falei, eu não vou conseguir fazer isso aqui bem feito, eu não vou fazer. E eu lembro que quando eu fui dar o testemunho de que eu tinha passado no concurso, eu terminei, o pastor falou exatamente isso, ele falou, se tivesse sido perfeito, você acharia que era mérito seu. E eu acho isso muito bacana, porque às vezes a gente acha que a gente tem algum poder nas coisas, mas nós somos servos. E aí Deus nos usa aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser e da forma como Ele quiser. Se a gente achar que a gente tem o poder, muito difícil a gente devolver a honra a quem merece, entende? Então é só para complementar isso, que a gente não precisa estar 100%, mas Deus tem que estar 100% na gente. Era Amém. só para falar isso. Beijão. Amém, verdade. É, amém. Então vamos finalizar. Lu, você faz essa oração de fechamento do culto? Peraí que eu tô competindo com o Pedro aqui, quem fala Ah, mais alto. então, se não der, eu peço para outro. Não, eu faço sim. Ele muta o jogo dele. Eu acho que a ansiedade é o tema, né? Do século. Meu Deus, como é difícil confiar. Então, também como a Samara, com uma uva. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom. O Pai, que seria de nós se nós não estivéssemos dependentes, Senhor, da sua misericórdia, da sua graça e do seu amor e cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. Que palavras, Senhor, nós pudemos ouvir nesta noite de segunda-feira, o último do mês do ano que se inicia. Tantas metas batidas, é um mês de reflexão, quantas coisas que nós nos frustramos por não termos conseguido conquistar, mas que nós não nos esqueçamos nunca, Senhor, que o nosso objetivo maior é o céu, que nós estamos caminhando para o céu. Esse é o nosso maior objetivo e a nossa maior recompensa. Mas que nós possamos, ó Deus, acima de tudo, estarmos, Senhor, centrados na Tua palavra, buscando o céu, enquanto estivermos nessa terra, que nós possamos ser servos fiéis diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor cuide, Senhor, da nossa boca, que o Senhor cuide do nosso coração, que o Senhor cuide da nossa mente. Quantas, Senhor, quantas e quantas vezes nós precisamos respirar fundo e entender, lembrar que o Senhor controla todas as coisas, que é o Senhor que nos dá uma boa noite de sono, é o Senhor que nos permite despertar no dia seguinte e termos, Senhor, mais um dia para fazermos tudo para a honra e glória do seu nome, Pai. Nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti a nossa ansiedade, Pai. O Senhor já se fez homem como nós e conhece, Senhor, as nossas dores, as nossas angústias como seres humanos. Ó Pai, segura fortemente na nossa mão. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Ajuda-nos, Senhor, nós criarmos o hábito de confiar em Ti todos os dias, em tudo que nós formos fazer, ó Deus. Que o Senhor seja o centro da nossa vida sempre, Pai. Que, Senhor, na correria do dia a dia, dos afazeres da casa, Senhor, nos afazeres do trabalho, às vezes até mesmo nos afazeres da igreja, nós nunca esqueçamos, Senhor, que o Senhor é o centro de todas as coisas. Queremos pedir, Senhor, saúde para as nossas vidas, principalmente para a Sônia, uma semana abençoada para cada um de nós,
que o Senhor possa também dar pleno restabelecimento para o Robson, Pai. Que nenhum de nós, Senhor, estamos, Senhor, acamados e debilitados, que impossibilidades, Senhor, impossibilitados de seguir o nosso compromisso aqui nessa terra. Que cada um de nós, Senhor, venhamos ser exemplos, Senhor, e exemplo vivo do Senhor nas nossas vidas. Que não com palavras, mas com atitudes também as pessoas vejam Cristo em nós. Abençoa a nossa semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, dá a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor.